realmente a maternidade vivida no coletivo facilitava. Eu criei uma rede que eu falo que é a minha rede de apoio. Eu prefiro ajudar todo mundo do que ser ajudado. Então, assim, eu tenho uma pessoa que é a minha vizinha de baixo. A rede de apoio ela tem que funcionar em harmonia com o que você quer. Na adolescência, são os pais dos amigos dos filhos que viram sua rede de apoio. A preocupação muda, eu acho que a rede tem que se adequar. É impossível não ter. Não ter, eu também acho. Você acha que existe mãe sem culpa? Hoje em dia eu já superei um pouco, porque os meus filhos cresceram e você começa a dar menos importância porque as pessoas falam. Não existe mãe sem culpa em 100% da vida, é impossível, eu acho. Hoje em dia eu acho que isso é uma coisa moderna, na verdade. Eu não lembro, por exemplo, da minha mãe sentir culpa. A minha mãe era mãe em 100% do tempo, ela não tinha que trabalhar, não tinha as obrigações que eu tinha. Na verdade, eu acho que eu ter me espelhado na minha mãe e ela ter sido uma mãe muito presente, muito carinhosa comigo e agora com os meus filhos, né? Me ajuda nessa coisa da culpa, sabe? Porque ela alivia a minha culpa e eu nunca vi a minha mãe se sentindo culpada. E tem muita coisa que ela fala pra mim, deixa pra lá isso. Acho que elas se julgavam menos, né? Eu acho que elas se julgavam também. Não só se julgavam menos, mas também eram menos cobradas. Porque hoje em dia também tem rede social, tem tanta fonte de informação e tanta gente falando besteira, né? Isso é engraçado também, né? Porque eu acho que a mesma rede social e até esses mesmos grupos que te questionam, que te cobram, podem ser transformados em uma rede de apoio, por exemplo, né? Eu lembro quando eu engravidei, quando eu tive o Pedro, eu ligava pro meu obstetra, gente, acho que dia sim, dia também, sábado, domingo, feriado, de madrugada, ligando. Eu ficava ligando pra ele, marcando consulta, e um dia ele me chamou pro consultório, né? E ele falou assim, sabe qual é o problema que eu vejo hoje em dia na gravidez, na maternidade? É a falta do coletivo real, que as pacientes de obstetras, como as nossas mães foram, de outras gerações, elas viviam mais no coletivo. A minha mãe estava grávida, a prima dela estava grávida, ou a irmã tinha tido um bebê, e elas viviam, né, naquele coletivo mesmo, das pessoas morarem mais perto, das pessoas frequentarem mais. E aí ele me perguntou assim, quem foi a última grávida que você acompanhou? A última pessoa que eu lembro grávida foi a minha prima. Aí ele falou assim, onde ela mora? Eu falei, no Rio de Janeiro. O que você acompanhou dessa gravidez? Nada. E aí, como que eu resolvi isso depois? Eu comecei a perceber que realmente a maternidade vivida no coletivo facilitava. E eu criei uma rede que eu falo que é a minha rede de apoio. Funcionava, no meu caso, por WhatsApp de madrugada enquanto eu tava amamentando. E eu ficava, gente, altas madrugadas assim. E aí, tem alguém aí pras meninas que estavam amamentando? Você foi uma delas. A Cris não tava amamentando, mas eu ficava... Como ela não dorme à noite... É que a Cris tem 3, ela é a rede de apoio. Né? Minha rede de apoio começou com essas pessoas pelo WhatsApp. E depois foi se estendendo, né? Quando eu tive a Mariana, eu fui morar no Rio. E a minha família é toda de São Paulo. Então, eu confesso pra você que a minha mãe me fez uma imensa falta. Porque eu sempre morei muito perto da minha mãe. E a minha rede de apoio no Rio se transformou. A minha cunhada estava grávida. E a gente ficou muito próxima. E a família do meu marido tinham... As crianças são muito da mesma idade, né? Dessa época. Tinha muita grávida lá. Rolava mesmo uma troca de informação. É uma troca. Quando a Mariana nasceu, eu me vi sem mãe, mas eu quis, sabia, uma independência. Eu não tava muito afim de pitaco. A minha rede de apoio no Rio acabou sendo muito as amigas que eu fiz ali. O pediatra, óbvio, porque a Mariana tinha um problema super sério de estômago. Ela foi internada várias vezes até eu descobrir o que era. E eu enchi muito o saco do pediatra, porque eu vi que ele era uma pessoa disponível e que eu podia contar com ele. Com o passar dos anos, eu acho que as coisas vão se transformando, porque as necessidades mudam. Hoje eu tenho o Vitor, que tem 11 anos, e hoje a minha filha de 18 faz parte da minha rede de apoio, porque, cara, não vou chegar a tempo de
pôr o jantar na mesa. Mariana, por favor, esquenta o jantar, vê se o Vitor tomou banho, vê a lição de casa. E ela acabou entrando pra sua rede de apoio. ela acabou virando rede de apoio. Virando. E você vai passar por isso também. A adolescência é um período bem difícil e é uma hora que Minha você rede de apoio. Na adolescência, são os pais dos amigos dos filhos que viram sua rede de apoio. O que tá fazendo? Fica de olho, né? Aonde tá? Com quem? Tá usando droga, não tá? A preocupação muda, eu acho que a rede tem que se adequar. É impossível não ter. Não ter, eu também acho. Eu acho que quando você tem um primeiro filho, principalmente, você fica tão fragilizada em algumas situações, né? Uma coisa assim, às vezes é tanta coisa, é uma turbilhão de emoção. Você tá muito louca também de hormônio mesmo. Tem tanta cobrança que você, quando encontra ou identifica algumas pessoas que você confia... Carol, sabe o que eu acho? Eu acho que você gruda nelas. Eu grudei nelas. Os 4 primeiros anos, eu vejo por experiência do primeiro filho, é uma imersão, entendeu? Você até se esquece um pouco de você. Você vive meio em função daquela figurinha, porque não sei se faz parte do afeto que você vai criando com a pessoa, mas... Pra mim foram 4 anos que eu esqueci que eu existia. Mas isso é até assustador, porque a gente também se cobra depois quando Se vem e fala, cobra. nossa, não precisava não precisava ter sido tanto, mas precisava. Comigo é completamente diferente, porque eu não tenho base da maternidade. A minha única rede de apoio real era a minha irmã. E quando eu tava grávida de 7 meses, minha irmã foi pra Alemanha e eu fiquei sozinha. E na época nem marido eu tinha, que a gente tava separado. Aí eu mudei pra uma casa e aí a gente resolveu ficar junto. E aí eu queria fazer tudo muito sozinha. A Ana Paula tinha tido bebê há 7 meses e uma outra amiga nossa, que a Manuela, tinha tido bebê há 1 ano e 4 meses. Tinha dúvidas com elas, mas eu queria resolver tudo muito sozinha. Eu não queria ficar perguntando pra ninguém e não queria ficar incomodando ninguém. Eu tenho muito disso, assim, eu não quero depender de ninguém. E meu marido é piloto de avião. Não dá pra Então depender, minha rede de apoio era meio zero. E eu ficava muito sozinha em casa com um bebê. E eu tive depressão pós-parto e não sabia. Então eu ficava em casa com o bebê, chorando no colo e ligando pra elas chorando, porque meu bebê chorava, porque meu bebê não dormia. Comecei a dar comida pro Gabriel, o Gabriel não comia. Aí um dia eu tinha uma vizinha que era professora de yoga, eu morava numa vila. E aí um dia ela fez a comida pra mim e levou pro Gabriel. E aí o Gabriel comeu a comida dela, eu queria matar o Gabriel, né? Gente, que ódio! E aí eu comecei a descobrir a minha rede de apoio nos meus vizinhos. Depois eu mudei pra um prédio, que é onde eu tô até hoje. E a minha rede de apoio se concentrou lá, né? As minhas melhores amigas, no momento, assim, de convivência diária, todo o prédio. E eu tenho essa mania de ser independente, não querer pedir favor pra ninguém. Eu detesto depender dos outros, não suporto ter que pedir favor pra ninguém, né? Porque às vezes acaba me sufocando um pouco. Eu prefiro ajudar todo mundo do que ser ajudado. Então, assim, eu tenho uma pessoa que eu posso contar, que é a minha vizinha de baixo. Meus 2 filhos pequenos, eu tive que dar independência pra eles. Eles têm 8 e 11 anos. Eles vão pra escola sozinhos. Eles estão fazendo almoço, eu tive que ensinar. Eu ensino eles a se vestirem desde que eles têm 2, 3 anos de idade. Eles são só rede de apoio, gato. Então, mas eu tive que dar independência é pros meus filhos desde que eles têm 2, 3 anos. Eles já tomam banho sozinhos desde pequenininhos, sabe? Eles fazem tudo, eles comem sozinhos desde pequenininhos. Porque se eu não der isso pra eles, eu vou morrer sufocada. É verdade. Pra mim rola essa dualidade ainda, porque eu, por um lado, eu sou aquela virginiana que acha que resolve tudo, Também que sou. você sabe, né? Sei. Que faz a lista e vai lá e resolve. É. Por outro lado, eu conto pra caramba com uma rede de apoio, só que eu fico confusa em alguns momentos, porque às vezes eu falo assim, não, eu quero fazer do meu jeito. E eu vejo outras opções que poderiam, de repente, se enquadrar naquela situação de uma até melhor do que o que eu faria, mas eu sou um pouco teimosa. Isso eu sofro, então isso é uma coisa que eu tô tentando trabalhar. De tentar deixar realmente as pessoas que estão dispostas, disponíveis pra me ajudar, delegar um pouco mais, sabe, as coisas. Mas é muito difícil. É difícil, né? pra caramba. Mas quando você trabalha Pra fora, caramba. eu não trabalho fora, mas quando você trabalha fora, Preciso, você eu trabalho, precisa delegar e é. você precisa aceitar. Por exemplo, quando você tem um pai que não troca a fralda do jeito que você quer, ou não dá banho do jeito que você quer, ou não põe a roupa do jeito que você quer, às vezes eu olho e falo, ai, mas aí entendeu? você Mas tem... senão você não descansa. Cara, Mas isso é que- sofrido, É que, isso você- gosta. é que aí você tem que exercer a tolerância. Eu acho que a minha culpa tá principalmente nisso, porque eu trabalho demais. Então, às vezes, eu acho que eu perco o controle do que tá acontecendo. A casa fica muito na mão da empregada, porque é impossível eu não ter empregada. Eu mando a empregada embora porque eles são independentes.
E aí eles vão comer o que eles querem, porque, entendeu? Hambúrguer, nuggets, vão na padaria, tomam sorvete. É isso que vai acontecer. Não é sempre que a minha empregada faz tudo do jeito que eu quero. E eu também não vou ficar esculachando a pessoa, porque... Que tá te ajudando. Que tá me ajudando. Mas é essa a minha dualidade, entendeu? Por exemplo, quando eu falo, não, eu vou ser uma pessoa que vai aproveitar mais desses laços, que vai aproveitar mais dessas pessoas que estão no meu dia a dia. Aí a gente vai viajar. Eu não consigo não ir lá e olhar o que tem na mala dele se não fui eu que fiz e não mudar completamente. Assim, eu mudo 90%, sabe? Eu crio uma rede de apoio em casa, por exemplo, só que eu acabo sufocando as pessoas que estão aqui pra me ajudar e eu ainda não consegui chegar nesse... Se sufocando, porque se você não sabe o que a tia vai dar, não vai dar pra ele um pirulito na hora que ela sair com ele. Eu fico agoniada. Na verdade, porque se eu dou na mão da minha Outro dia o sogra, Pedro eu tenho que falou deixar minha assim, sogra fazer o que ela quer. Você tem que abrir concordo mão. com você. Então, Tem que abrir exatamente. mão. Outro dia eu falei assim, Pedro, o que você quer? Ele, chocolate. Aí eu olhei e falei assim, como assim? O que é chocolate? Ele, chocolate. Aí eu falei, gente, eu chorei por umas 2 horas, porque eu falei, alguém deu chocolate pra ele, eu não sei quem é, e eu não consigo descobrir quem é, porque ele não vai falar. Eu acho que a coisa natural é isso ir se dissipando, porque tem uma hora que eles criam independência e você não tem controle, não adianta. Ele vai ter vontade própria, ele vai chegar na escola e vai na cantina sem você saber e vai comprar um chocolate. Vai. E isso dá uma aliviada na culpa, juro. Dá. Porque você começa a perceber Você fez, que, aí eu fiz o meu melhor. que o não que for acontecer daqui pra frente. Tá tudo dentro do seu controle. O que eu mais penso da rede de apoio, quando eu funciono assim como rede de apoio para alguma amiga, por exemplo, hoje eu tenho amigas que é o inverso, né? Algumas amigas que estão amamentando. E eu ajudo com a parte da relactação que eu aprendi, que eu fiz. Eu dou pitaco quando perguntam, porque isso também me incomodou tanto. Sim. A rede de apoio ela tem que funcionar em harmonia com o que você quer, né? Não adianta também eu chegar na casa de alguém que tem um bebê e fazer o que eu acho com o bebê quando a mulher não tá vendo. É que hoje em dia tem tantas linhas, eu vejo a diferença que tem quando a Mariana nasceu pra agora. Não tinha essa história de quarto montessoriano e esse colar de não sei o quê. dente, De âmbar. Então, de âmbar. De dentes. E tem tanta coisa, e vai ser cada vez mais, né? Porque a informação vai chegando de tudo quanto é lado e você fica bem louco. Eu tive filho fora da rede social, eu não tinha esse galera, negócio do WhatsApp que você tá falando da rede, eu acho super interessante, porque eu não tinha essa Isso opção. me ajudou muito. Hoje a gente falou de rede de apoio, daquelas pessoas que vão te ajudar ou não na maternidade. E não se esqueça de seguir as nossas redes sociais para continuar conferindo as nossas dicas. Mãe Sem Culpa. Eu tinha tantas regras e a partir do momento que eu tive que aceitar uma rede de apoio, que foi muito difícil pra mim, eu tive que aceitar a regra dos outros, não as minhas regras. Não pode dar doce, não pode fazer isso, tem que pôr na hora dormir que eu quero, não pode levar em tal lugar. E aí quando tá com a avó ou quando tá com a tia, tem que ser a regra de quem eu deixei, né? A pessoa tá me ajudando, como é que eu vou impor as minhas regras se eu não tô nem perto pra controlar? A gente acaba tendo que aceitar as regras de quem tá cuidando do filho da gente. Talvez o meu passado me condena foi eu ter que pôr o Vitor na escola muito cedo, porque eu tinha que voltar a trabalhar e eu tive realmente que contar com a ajuda da escola, que nessa época foi uma rede de apoio muito importante para mim mesmo. Foi uma coisa que eu fiz com muita dor no coração, então o meu passado me condena completamente por isso. Ele foi para a escola com 4 meses, mas graças a Deus eu achei pessoas incríveis nessa escola. No final deu certo, eu tive que dar a mão à palmatória, que foi bom.